Na aula passada, nós aprendemos sobre o período antediluviano. Aprendemos que ao lermos os 7 primeiros capítulos da Bíblia, nós vamos percorrer 1656 anos de história, segundo a cronologia bíblica. Aprendemos também que a idolatria surgiu depois do dilúvio. Por quê? Porque nós não encontramos nada sobre idolatria nos primeiros 7 capítulos da Bíblia. Logo, nós já sabemos que foi depois. Está lembrado do nosso mapa do crescente fértil? Que eu pedi para você desenhar no seu caderno? Você está com o seu caderno aí, lápis, papel na mão? Vai precisar. Bem, nós já aprendemos que o homem surgiu na Mesopotâmia. Está lembrado desta palavra? Meso quer dizer meio, Potâmia, rio, região entre rios, Mesopotâmia. O homem surgiu nesta região. Agora, você tem ideia onde a arca parou? Vamos ver na Bíblia? Abra sua Bíblia, de preferência a Bíblia apologética. Eu já disse que todo o nosso curso eu vou tomar como base a Bíblia apologética. Abra sua Bíblia no capítulo 8 do primeiro livro, livro de Gênesis, versículo 4. Diz assim: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Vamos ver onde fica esse monte no nosso mapa? Mais ou menos, detalhe, eu sempre vou falar número redondo, para facilitar o aprendizado, tá bom? Mais ou menos 800 quilômetros aqui em cima, mais ou menos 800 quilômetros desta região, no Monte Ararat. Ararat. Escreva aí, Monte Ararat. Escreveu aí no seu caderno? Bem, neste monte a arca pousou. Depois eles desceram e vieram morar novamente nesta região. Desceram mais ou menos 800 quilômetros e ficaram morando nesta região. Agora, quem ficou morando? Vamos ver na Bíblia? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 1. Gênesis 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, toda a população do mundo começa com estes 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, morando esta região. Agora, veja que interessante. Pegue a sua Bíblia de novo, sempre na aula do pastor Antônio, Bíblia na mão. Gênesis capítulo 10, versículos 8 a seguir. Abra sua Bíblia. Vamos ler um trechinho da palavra de Deus. Olha que interessante. Gênesis 10, 8 a seguir. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Da mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Rebote Ir, Calá e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Olha que interessante. Então, o que nós aprendemos? Que Nimrod surgiu aí, olha um personagem, poderoso caçador na região da Babilônia, Babel, vamos aqui, olha, coloque no seu mapa aí, ó, Babel. Depois ele subiu mais ou menos 450 quilômetros e fundou Nínive. Outra cidade, Nínive, que é a capital, foi capital do Império Assírio. Babel, Nínive, 2 cidades importantíssimas, anote aí. E em volta de Babel 3 cidades, em volta de Nínive também 3 cidades. Este foi o reino de Nimrod. Bem, nós aprendemos que Nimrod, poderoso caçador, fundou a cidade de Babel, da onde vem Babilônia, Nínive, e mais 3 cidades em torno de Babel, 3 cidades em torno de Nínive. E é exatamente
nesta geração, nesta época, que surge a famosa Torre de Babel. Está lembrado que Deus fez a confusão das línguas? Está lembrado desse assunto? Você encontra no capítulo 11 de Gênesis. Fica até de dever de casa para você ler. 11 de Gênesis. Então nós percebemos que o grande empreendedor, o grande construtor, o poderoso caçador foi Nimrod. E segundo a tradição babilônica, ele era tão famoso porque ele foi o primeiro a dominar, a domar, domesticar o cavalo, a utilizar o cavalo para a caça. Nós vemos até em sinetes da Babilônia, Nimrod sobre um cavalo caçando o leão. E diz a tradição que quando ele morreu, ele era tão famoso, fizeram uma imagem, uma estátua de Nimrod. E ele começou então a ser adorado. Começaram a adorar a sua imagem. Isto mais ou menos 100 anos depois do dilúvio. Aprendeu como surgiu a idolatria no mundo? Então nós concluímos na aula de hoje que todas as religiões que levam seus adeptos a se prostrarem diante de imagens de escultura têm a sua origem na Babilônia, mais ou menos 100 anos depois do dilúvio. Tá bom?